Então, aqui é um exemplo de cálculo de medicação que nós precisamos desprezar uma porcentagem do soro de origem para poder caber, né, dentro do frasco as ampolas. Então, quando acontece isso, a gente tem um desperdício do soro original e a gente precisa fazer essa reposição. Por isso que o cálculo ele tem uma diferença em outros cálculos de preparo de solução. Então vamos lá, né? Vamos fazer a leitura. Nós temos 500 ml de soro glicosado a 5% e nós precisamos transformá-lo em soro glicosado a 15%. E também nós temos ampola de 20 ml a 50%. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular a dosagem, a grama do soluto do que eu tenho. Então, nós temos tudo que nós temos. Nós temos o frasco, né? E nós temos também a ampola. Nós sabemos que se está falando que o soro glicosado é a 5%, isso significa que a cada 100 ml eu tenho 5 gramas de glicose. Só que o meu frasco é de 500 ml. Então, quantas gramas eu tenho no frasco de 500 ml? Vou fazer aqui uma regra de 3. Então, eu sei que para cada 100 vezes x é igual 500 vezes 5. X está multiplicando aqui, ele passa para lá dividindo. Então, fica assim. X é igual a 2.500 dividido por 100. Corto os zeros aqui. X é igual a 25 gramas, certo? Isso significa que cada frasco que tenho possui 25 gramas de glicose. Então, cada frasco que eu tenho possui essas 25 gramas. E agora, eu vou calcular quantas gramas de glicose tem numa ampola de 20 ml a 50%. Se é 50%, isso quer dizer que em cada 100 ml eu tenho 50 gramas de glicose. Porém, a minha ampola não é de 100 ml, é de 20. Então, vou pôr aqui 20 ml. Quantas gramas tem? Não sei, vou descobrir agora. Então, vou fazer a regra de 3, esse multiplica esse multiplica esse. Então, eu coloco aqui 100 vezes x é igual a 20 vezes 50. O 100 estava aqui multiplicando, passa para lá dividindo, então fica x é igual a 20 vezes 50 dá 1.000, dividido por 100. Corto aqui, então fica 10 gramas. Então, cada ampola possui 10 gramas de glicose, certo? E aí, eu calculei tudo que eu possuo.
Deixa eu arrumar aqui o celular. Tudo que eu possuo. E agora, o que eu vou calcular? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular tudo que eu preciso. Ou seja, o que é a prescrição médica. Então, a prescrição médica está falando o quê? Que eu preciso de soro glicosado a 15%, certo? Então, significa que cada 100 ml desse soro que está prescrito precisa ter 15 gramas de glicose. E a prescrição é de 500 ml. Então, em 500 ml, quantas gramas precisa ter? Eu não sei. Então, vou descobrir fazendo a regrinha de 3. Vamos lá. Então, 100x é igual a 500 vezes 15. X é igual a 500 vezes 15 dá 7.500 dividido pelo 100 que estava multiplicando x. Corto, é igual a 75 gramas. Então, o soro que eu preciso tem que ter 75 gramas, mas a minha solução original já tem 25 gramas. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber qual é a diferença. Se eu sei que está prescrito o soro a 15%, que dá 75 gramas, e no meu soro original já tem 25, então eu não preciso acrescentar tudo isso. Eu só preciso completar para que esse valor se torne igual a esse. Então, vamos lá. Quanto que eu vou precisar, então? 75 gramas menos 25 dá igual a 50 gramas. Então, eu preciso, na verdade, de 50 gramas de glicose. Para eu saber quanto eu vou usar, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantas ampolas eu preciso. Então, aqui eu vou ver aqui, ó. Quantas ampolas vou precisar? Se eu sei que a ampola com 20 ml tem 10 gramas, foi nesse primeiro cálculo nós fizemos aqui, das ampolas. E eu preciso de 50 gramas, quantos ml eu vou usar? Faço também uma regra de 3. Então, ml debaixo de ml, grama debaixo de grama. 10x é igual a 20 vezes 50 dá 1000. X é igual. Esse daqui estava multiplicando, passa dividindo. Ou seja, eu vou precisar de 100 ml, que é igual a 5 ampolas. Porque se cada uma tem 20 ml, se eu preciso de 5 ml, eu vou precisar de 5 ampolas, certo? Porém, o que acontece? Se o meu frasco é de 500 ml e eu for acrescentar 100 ml naquele frasco, o frasco não comporta o valor de 100 ml a mais. Ou seja, eu vou precisar desprezar do meu soro original 100 ml.
E aí, o que que acontece? Quando eu desprezo 100 ml, eu perco uma porcentagem em gramas. Se eu sei uma porcentagem de gramas, se eu sei que o frasco de 100 ml a 5%, significa o quê? Que a cada 100 ml eu tenho 5 gramas de glicose, porque eu sei que a cada 100 ml de soro glicosado a 5%, eu tenho 5 gramas de glicose. Isso quer dizer que quando eu desprezo 100 ml, eu perco 5 gramas de glicose. Então, eu vou precisar acrescentar essas 5 gramas. O que que eu faço? Eu calculo quantas gramas eu vou usar de uma ampola. Então, se eu sei que em 20 ml tem 10 gramas, e eu vou precisar de 5 gramas, quantos ml eu vou aspirar? Aí fica fácil, né? 10x é igual a 20 vezes 5, que dá 100. X é igual a 100 dividido por 10. X é igual a 10 ml. 10 ml é o mesmo que meia ampola. Então, eu vou precisar no total de 5,5 ampolas de glicose.